campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, é com muita alegria que aqui novamente nos encontramos para refletir sobre as lições do Evangelho no nosso canal. E vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e ver a lição que cai para nós no dia de hoje. No capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nas instruções dos Espíritos, o item 9, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes, não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensei nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentiríeis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendeis bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão não raro muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Esta lição, meus irmãos, ela continua, mas o que lemos já nos permite fazer uma reflexão sobre essa instrução a respeito da caridade material e da caridade moral. A caridade material que é a mais fácil de nós fazermos, né? Porque muitas vezes não nos privamos de nada para fazer esta caridade material. Mas a caridade moral é a mais difícil, porque ela exige de nós renúncia. Renúncia do egoísmo que ainda trazemos, renúncia da vaidade, renúncia da prepotência, né? Então, a melhor forma de nós nos tornarmos melhores para o outro é nos transformando. E aí nós saberemos exercitar verdadeiramente esta caridade moral. Mas já começamos nos pequenos exercícios do dia a dia, como nos diz a lição, nos suportando uns aos outros,
que talvez seja o mais difícil de nós praticarmos nesse momento na nossa encarnação, na nossa condição evolutiva, porque trazemos muitas imperfeições. E, via de regra, nós muitas vezes julgamos o outro, condenamos, apontamos as dificuldades, as limitações do outro, querendo muitas vezes transformá-lo, moldá-lo ao nosso próprio gosto, quando na verdade nós sabemos que não é assim. As lições que Jesus veio nos trazer, elas são endereçadas a cada um de nós, para que nós possamos colocar em prática. Nós precisamos colocá-las primeiro dentro de nós, colocar essas lições no nosso coração, no nosso pensamento, para que nós possamos transformar as nossas ações, para que nós possamos transformar a nossa maneira de ser, a maneira de nos conduzir no mundo. Então Jesus vem fazer este convite a nós, através deste evangelho de amor. Não é fácil colocar essas lições em práticas, não é, mas nós precisamos começar, dar os primeiros passos. E esses primeiros passos nós somos convidados a dar nesse convívio mais estreito com aqueles familiares, muitas vezes que são difíceis, com aqueles amigos, que nós amamos, mas que muitas vezes apontamos as suas dificuldades, as suas limitações. Então ali nós temos a oportunidade desse exercício e aos poucos irmos ampliando isso. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos olhar para dentro de nós. Muitas vezes nós estamos só olhando para fora, vendo aquilo que precisa, ao nosso ponto de vista, ser consertado, ser modificado. Quando na verdade esse trabalho que Jesus nos convida a fazer é dentro de nós. E esse trabalho ele é árduo, é um trabalho para muitas encarnações. Nós precisamos primeiro exercitar essa caridade moral conosco, reconhecendo as limitações que nós trazemos, aceitando que ainda nos encontramos de uma maneira que muitas vezes não gostaríamos, mas que ainda nos comportamos de um modo que já deveria ter sido transformado. Mas nos aceitar é o primeiro passo. Aceitar como nós nos encontramos nesse momento da encarnação. Identificar as nossas limitações. Identificar essas imperfeições que carregamos. E nos esforçar num passo seguinte para superar essas dificuldades. E como é que nós vamos superá-la? Seguindo as orientações que esse mestre nos deixou. Lembrando do seu exemplo, ele que é o modelo e guia da humanidade. Ele nos mostrou como nos comportar em qualquer situação. E ninguém mais do que ele nos ofereceu a caridade, porque ele nos conhece muito bem. Ele sabe o que vai no íntimo de cada coração, o que nos move quando nós emitimos uma opinião a respeito de qualquer assunto. O que nos move quando nós apontamos o outro. O que nos move verdadeiramente quando nós julgamos. Ele nos conhece. E mesmo assim, ele nunca deixou de nos amar. Porque ele sabe que o amor que ele devota a cada um de nós e a toda a humanidade, juntamente com o seu evangelho, que é amor, é isto que vai nos transformar. Por isso, nós, no nosso dia a dia, no nosso convívio com o outro, precisamos, ao olhar para o outro, ao olhar para as situações à nossa volta, pensar como Jesus olharia para aquela situação, para aquela pessoa. E assim nós vamos saber como começar a nos comportar devidamente. E aos poucos, nessas experiências diárias, nós vamos nos preparando para verdadeiramente exercitar essa caridade moral. Porque a nossa vida diária ela está cheia de desafios. E esses desafios, se nós soubermos enfrentá-los, se nós soubermos olhá-los como uma oportunidade de aprendizado, nós vamos ser muito favorecidos por tudo isso. Sem nos revoltarmos
com as situações que se apresentam, mas procurando tirar dali a melhor lição, o melhor aprendizado. Porque tudo o que nos acontece tem o objetivo de nos fazer aprender, de nos transformar. Não nos acontece nada gratuitamente. Deus não permitiria que nós passássemos por experiências que não viessem a favorecer o nosso aprendizado. Aquelas situações que nós não temos ainda condições de enfrentar, elas não estão ainda na nossa caminhada. Elas não se apresentaram como experiências, poderão se apresentar num futuro, numa outra encarnação. Mas por enquanto estas que nós temos são as necessárias para a nossa evolução, para a nossa melhora. Mas para isso nós precisamos estar abertos a estes ensinamentos. Estar com a nossa mente, com o nosso coração abertos e receptivos às orientações do Mestre. Essas orientações que nós vamos encontrar no seu Evangelho de amor. Sempre que tivermos dúvidas de como nos comportar, que decisão tomar, o que fazer em relação a qualquer situação da vida, vamos primeiro orar e depois vamos buscar no Evangelho a resposta segura, porque o Cristo é a condução segura e firme das nossas vidas. Ele é a resposta segura para qualquer situação que nós enfrentarmos na vida. Por isso, jamais devemos nos esquecer dessa condição, de tudo isso que Deus nos oferece através do hábito da oração. A oração vai nos ligar com o alto, vai nos ligar com as fontes do bem, para que de lá nós possamos aurir essas vibrações superiores, possamos aurir todo esse amor que está à disposição no universo para qualquer um de nós. E ao orarmos, ao nos conectarmos com essas vibrações superiores, nós nos harmonizaremos, iremos serenar a nossa mente, o nosso coração e saberemos como nos conduzir em qualquer situação da vida. Saberemos o momento que temos que falar, o momento que temos que calar. Saberemos a melhor atitude a tomar diante de qualquer circunstância. Então nós temos à nossa disposição tudo o que nós precisamos para realmente, desde já, nos sentirmos felizes na caminhada, embora situações desafiadoras que se apresentem. E nós sempre teremos essas situações desafiadoras na nossa vida, porque é através dela que nós vamos aprendendo, é através dela que nós vamos nos libertando de tantas coisas que nós ainda trazemos, de tantas dificuldades. Parece às vezes para nós uma contradição, mas não é. É naquela dificuldade que nos desafia que nós vamos ampliando a nossa capacidade de compreensão. E isto vai nos libertando de tantas coisas que muitas vezes nós não precisamos mais e insistimos em ficar apegados. Muitas vezes nós estamos ainda tão apegados à questão da vaidade, à questão do orgulho, e isto nos trava a nossa caminhada, trava a nossa evolução. Quando nós já deveríamos ter refletido melhor sobre este Evangelho de amor e ver que ele nos liberta de tudo isso. Então, quando nós nos abrimos para essas lições do Evangelho, essa é a primeira caridade que nós estamos fazendo conosco mesmo, para nos deixar envolver por esta vibração amorosa do Cristo, para que nós possamos compreender as suas lições. Porque apegados às nossas inferioridades ainda, nós ficamos muito limitados e não compreendemos, não nos abrimos a este amor. Mas quando nós fazemos este movimento de querer deixar este Cristo atuar em nós, atuar no nosso pensamento, atuar na nossa emoção, nós vamos abrindo um leque maior para que nós possamos compreender melhor aquilo que ele veio nos ensinar. Quando ele nos fala do perdão, quando ele nos fala do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. É uma recomendação
de uma grandeza, de uma profundidade que nós muitas vezes não temos condições de entender. E, no entanto, muitas vezes no nosso dia a dia nós temos dificuldade de exercitar este amor que Ele nos recomendou. Mas é através desse convívio, uns com os outros, de muitas vezes identificar aquela dificuldade que nós trazemos, identificar no outro também. E é ali que nós vamos nos enxergar. É nesse espelho que nós vamos ver como é que nós estamos. O outro nos mostra, através da sua maneira de ser, das coisas às vezes que ele vai nos dizer, ele nos mostra como nós estamos. Então, tudo na obra de Deus é perfeito. Não existe nada que esteja fora do seu lugar. Tudo está no lugar certo. Nós estamos com as pessoas certas, nós estamos na experiência certa. Nós é que precisamos abrir o nosso pensamento, abrir a nossa emoção para deixar com que o Cristo atue nesses campos e nós possamos entender as mensagens que a vida nos traz, através do outro, através das experiências que nós experimentamos, para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos chegar num estágio tal que esta caridade moral ela se torne algo natural em nós. Ainda nos esforçamos muito, mas esses são os primeiros passos. E nada se consegue sem esforço. Nós precisamos sim aceitar esse convite diário que a vida nos faz, através das experiências, para nos transformar. E agradecer a esse Cristo amado por todas as oportunidades que Ele nos dá. Agradecer a Deus porque Ele permite que nós passemos pelas experiências necessárias ao nosso aprimoramento. Então foi isso, meus irmãos, que nos veio para refletir a respeito desta lição da caridade material e da caridade moral. Nós agora vamos passar para os momentos das preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de Teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor,
está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site